A corrente total, então, é igual à soma das correntes em cada lâmpada, ou 0,2 A vezes 5, que dá 0,4. Que matemática é essa? 0,2 vezes 5, 0,4? Essa conta tá certa? Pessoal, sejam todos bem-vindos. E o vídeo hoje ele é um pouquinho diferente. Eu vou testar os conhecimentos de física do ChatGPT. Exatamente isso. Essa incrível ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e que vem dando o que falar. Tá certo? Para quem não sabe ainda utilizar a ferramenta é bem simples, olha só, essa é a nossa tela inicial e aqui ele fala algumas coisas, eu vou até colocar em português. Ele já traz alguns exemplos de coisas que você pode pedir, por exemplo, explique a computação quântica em termos simples, tenha alguma ideia criativa para o aniversário de uma criança de 10 anos. Ele tem algumas capacidades, lembra o que o usuário disse anteriormente na conversa e permite que o usuário forneça correções de acompanhamento. Em outras palavras, a ferramenta ela aprende com o usuário. E esse ponto aqui, para mim, é o mais importante de todos, porque se realmente for verdade isso que ele está falando, que a ferramenta ela tem a capacidade de aprender com o usuário, imagina onde é que isso aqui vai parar, né? Enfim, tem outras coisas. Mas também tem algumas limitações, olha só. Ele fala que ocasionalmente pode gerar informações incorretas, ocasionalmente pode produzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso e o conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021. Isso porque tudo que essa ferramenta tem armazenado é até o ano de 2021. Mas como o meu objetivo é ver se consegue resolver problemas de física, eu não vou ter problema com isso, tá bom? Então vamos começar aqui a brincadeira. Vamos imaginar o seguinte. Vou criar um problema em que eu tenho um bloquinho, nesse bloquinho tem uma determinada massa, eu aplico uma força nesse bloquinho, uma força horizontal, e eu quero descobrir a aceleração que esse bloquinho vai ter. Vamos ver se o ChatGPT consegue resolver. Um bloquinho de massa igual a 5 kg é submetido a uma força horizontal de intensidade igual a 10 newtons. Qual é a aceleração desse bloquinho? E aí, será que vai? Vamos fazer o teste, né? Deixa eu ver, está pensando. A aceleração do bloco é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é obtido usando a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, onde F é a força aplicada, M é a massa e A a aceleração. Aí ele coloca lá, A igual a F sobre M igual a 10 sobre 5, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, isso é simplesmente fantástico. Essa ferramenta ela é muito boa. Vamos fazer mais um teste aqui. Só que agora eu vou fazer de uma forma mais interessante. Eu vou ver se ele consegue relacionar teorias. Vou pegar, por exemplo, a segunda lei de Kepler. A gente sabe que a segunda lei de Kepler diz que no referencial fixo, o raio vetor que une o planeta ao Sol, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E isso é uma consequência direta da conservação do momento angular. Então, vou perguntar aqui para ele se existe alguma relação entre momento angular e a segunda lei de Kepler. A resposta tem que ser que sim, que a segunda lei de Kepler nada mais é do que a conservação do momento angular. Vamos ver se ele vai chegar em alguma coisa parecida. Olha lá, sim, existe uma relação entre a segunda lei de Kepler e o momento angular. A segunda lei de Kepler estabelece que o produto da distância média de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período orbital é constante para todos os planetas. Isso pode ser interpretado como o momento angular total do planeta em torno do Sol sendo conservado. Aí ele fala exatamente da conservação do momento angular. A manutenção do momento angular total significa que a quantidade de movimento circular do objeto em torno do Sol é constante, o que é consistente com a segunda lei de Kepler. Exatamente isso. Olha que bacana. Eu confesso que eu estou começando a ficar com medo disso aqui. Mas vamos testar mais, né? Vamos testar, deixa eu pensar em outro problema aqui. Olha só, eu montei um circuito com 5 lâmpadas. Cada lâmpada dessa tem uma resistência de 120 ohms e a bateria 120 volts. Na hora que eu ligar, eu vou ter uma corrente elétrica passando nesse circuito de 0,2 ampere. Eu não vou dizer qual é a resistência das lâmpadas, vou considerar elas como sendo ômicas, obedece à lei de Ohm, mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou dar a tensão e vou falar qual é a corrente que passa no circuito. E vou perguntar qual é a resistência individual de cada lâmpada para ver se ele consegue resolver. Lembrando que como é que a gente faz isso? Bem simples, você vai aplicar a lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, U 120 e 0,2, logo a resistência equivalente vai ser igual a 600.
Só que eu não quero a resistência equivalente, eu vou perguntar a resistência individual. E aí você tem que pegar esse número 600 e dividir pelo total de lâmpadas, que é 5. Logo, a resistência individual de cada uma delas é igual a 120 ohms. Vamos ver se ele vai conseguir responder. Bom, eu coloquei o seguinte, como se calcula a resistência equivalente das lâmpadas em série? Aí ele deu a resposta, né? Resistência equivalente à soma delas, bacana. E aí eu vou e digo, a resistência equivalente de 5 lâmpadas idênticas ligadas em série é 600 ohms. Qual a resistência individual de cada uma delas? Aí ele vai e faz o cálculo, dá 600 dividido por 5, 120 ohms. Então, estou fazendo isso para testar se ele sabe calcular a resistência equivalente e está provado aqui que ele conseguiu calcular. E aí eu montei aquele problema lá da simulação que eu fiz para vocês. Olha só, um eletricista instalou 5 lâmpadas idênticas em série em uma casa com uma tensão de 120 volts. Ao medir a corrente elétrica do circuito, encontrou o valor de 0,2 ampere. Qual a resistência individual de cada uma das lâmpadas? Então a resistência individual tem que ser 120 ohms. E olha só o que ele respondeu. Ele respondeu, a resistência individual de cada uma das lâmpadas é calculada com base na lei de Ohm, que estabelece que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente, então R igual a V sobre I. Substituindo os valores conhecidos, temos que a resistência é igual a 600 ohms. Logo, a resistência individual de cada lâmpada é 600, e essa resposta ela está errada. 600 é a resistência equivalente, mas eu perguntei lá em cima qual a resistência de cada lâmpada. E aí o que eu fiz? Eu perguntei para ele, essa não seria a resistência total? E olha só o que ele respondeu. Desculpa, você está correto. A resposta anterior está incorreta. A resistência calculada, 600 ohms, é a resistência total das 5 lâmpadas ligadas em série, e não a resistência individual de cada lâmpada. A resistência individual de cada lâmpada seria 600 dividido por 5, que daria 120 ohms. Então, o que nós temos aqui, aparentemente, é que, de fato, o ChatGPT ele consegue aprender com o erro. Fez a primeira conta errada e eu disse qual era o valor em forma de pergunta, uma pergunta retórica, e ele recalculou e confirmou a minha resposta. Mas agora eu vou um pouquinho mais adiante, vou fazer o seguinte, esse mesmo circuito, agora eu vou deixar ele de ser em série, eu vou colocar ele em paralelo. O que é que acontece quando eu coloco esse circuito em paralelo? A intensidade das lâmpadas, elas passam a brilhar com intensidade maior e a corrente elétrica também é alterada. Agora ela passa a ser 5 amperes. Lembra que nessa situação anterior nós tínhamos uma corrente de 0,2 e agora a corrente é igual a 5 amperes. O que é que eu vou dizer? Eu vou reformular aquele problema que eu fiz. Dizer que a associação estava em série, mas agora eu coloquei ela em paralelo. E vou perguntar qual é o valor da nova corrente. Tem que dar isso daqui. Vamos ver se ele consegue responder. Olha só, o nosso problema então ficou da seguinte forma. O eletricista instalou 5 lâmpadas idênticas em série em uma casa. Após a modificação, ele mediu para todas as lâmpadas acesas uma corrente total de quantos amperes? Vamos ver o que ele respondeu aqui. Tá aqui a resposta, ele aplicou a lei de Ohm, só que ele considerou a resistência sendo de 120 ohms. E a resposta, portanto, ela está equivocada, está dando 1 ampere. Logo, após a modificação, o eletricista mediria uma corrente de 1 ampere para todas as lâmpadas acesas, o que claramente é um resultado errado, porque como é que eu devo calcular essa corrente? Primeiro, naquele circuito, eu calculo a resistência equivalente dos resistores que estão em paralelo e só depois eu aplico a lei de Ohm. Perceba que ele aplicou antes de calcular a resistência equivalente. Por isso que a resposta final deu 1 ampere. Vou tentar perguntar para ele se não seria necessário calcular a resistência equivalente em paralelo. Vejamos o que é que ele vai responder. Você está correto. A resistência equivalente de 5 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo precisa ser calculada antes de calcular a corrente total. A fórmula para a resistência equivalente em paralelo é, aí ele coloca a fórmula, onde R é a resistência equivalente. Ele fala ali as lâmpadas, né? Coisa e tal. Vamos ver se ele vai conseguir chegar no resultado. Eu estou curioso. Então, ele vai reescrever ali, resolvendo a resistência equivalente. Nós temos aquilo ali dividido por 5. Muito bem, então seria 24 ohms. Agora que já temos a resistência equivalente, podemos calcular a corrente total com a fórmula. E aí sim,
vai chegar no resultado correto. Logo após a modificação, o eletricista mediria uma corrente total de 5 amperes para todas as lâmpadas acesas. Aparentemente, o ChatGPT ele realmente consegue aprender com a gente. Você vê que por 2 vezes aqui ele foi errando os cálculos, depois eu indiquei qual seria o caminho e aí ele sozinho refez e chegou na resposta correta. Agora, para ter certeza que realmente ele aprendeu, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair dessa minha conta, vou logar em outra conta que eu tenho no ChatGPT e vou copiar esse enunciado e colocar lá para ver se ele vai conseguir chegar de primeira na resposta correta. Vamos ver se vai dar certo. Bom, já estou aqui, colei a pergunta e aí vamos ver o que ele vai responder. Estou curioso para saber. Esse negócio é muito legal. A corrente após a modificação para todas as lâmpadas é na configuração. Opa! A corrente total então é igual à soma das correntes em cada lâmpada ou 0,2 ampere vezes 5, que dá 0,4. Que matemática é essa? 0,2 vezes 5, 0,4? Essa conta tá certa? 0,2 vezes 5 realmente dá 0,4? Não, 0,2 dá 1. Não 0,4. A corrente total é a soma das correntes para cada segundo. Se cada lâmpada for 0,2, então a corrente será 0,2, que é igual a 1 ampere. Então agora ele chegou na resposta correta. Então, enfim, vocês estão vendo aí que algumas vezes ele dá uma escorregada. A inteligência ela foi honesta lá na página inicial quando ela disse que pode chegar a alguns resultados equivocados. 0,2 vezes 5 ele achou aí igual a 0,4. Parece até meus alunos na hora da prova. Responde tudo bonitinho e na hora de colocar a resposta final faz uma multiplicação errada como essa daqui. Mas enfim, gostei demais do ChatGPT. Acho que isso realmente vem para ficar. Se você quiser, copia. Eu vou deixar esse enunciado aqui na descrição do vídeo. Você copia e vê se ele consegue chegar na resposta final. Tem que dar um ampere, tá? E aí você coloca aqui nos comentários qual foi a resposta que ele achou para você. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá.